E o atleta ele tem que se recuperar mentalmente muito rápido, né? Depois de um tropeço, depois de uma derrota, porque daqui a um pouco já tem outro campeonato, outra possibilidade, ele não pode ir com esse sentimento de derrota. Eu digo que muitas vezes o atleta ele perde antes mesmo de começar o torneio, a partida, independente do esporte, por ele mesmo. E eu bato muito nessa tecla, a gente só não pode perder pra gente. Se a gente perdeu pra outra pessoa e fez o nosso melhor, e é uma frase que eu gosto muito também, que no esporte pra mim não existe derrota quando a gente entrega o melhor que a gente treinou, o melhor que a gente fez no dia a dia, o melhor ali do processo que a gente acompanhou. E são duas pessoas ali que vão estar querendo ganhar e as duas vão estar buscando esse mérito, né? Então, eu gosto muito de entender essa linha ali, tanto de acolher quanto de cobrar dos momentos. E fala um pouquinho das diferenças, por exemplo, como é que é treinar meninas para meninos, essa questão. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, assim? Sim, a gente até está num grupo de estudos aí pela CBT, que está abrangendo muito esse trabalho. Tivemos conversas com psicólogos, treinadores de alto nível mundial, e tem essa diferença, né? Treinar homem, treinar mulher, desde crianças a gente consegue ver com clareza isso, né? E além da nossa cultura é uma cultura um pouco mais próxima, né? A criança bem próxima dos pais ali, então o sentimento às vezes de uma derrota pode virar uma frustração, então muita parte do meu tempo eu tenho que tentar cuidar dessa parte emocional do que a parte de quadra, né? Porque a parte de quadra hoje já está globalizada, né? Então é uma coisa meio que natural, mas eu tenho que entrar e mexer com a cabeça do pai e da mãe para eles entenderem como é o processo. E treinar a menina, você tem que ter muito cuidado na hora de cobrar, né? Porque tem as fases menstruais e tal, então tem semana que ela está mais ativa, tem semana que ela está mais lenta, e a cobrança ela tem que ser direta e sempre depois de cobrar você tem que falar uma coisa positiva para ela também, porque em treino até, mas você pode puxar um pouco mais, mas dentro de uma competição, por exemplo, se você não souber falar o que ela precisa ouvir naquele momento, você perde a atleta. Então, se eu estou na competição internacional no banco aqui no Sul-Americano, fora do país, ela não está conseguindo performar bem. E eu sei que se eu encaixar a cabeça dela, ela vai conseguir voltar para o jogo. Ela vem aqui, às vezes eu tenho vontade de falar, pô, não foi isso que nós combinamos, o que você está fazendo? Eu tenho que ter essa paciência e passar uma tranquilidade e mostrar o caminho com mais clareza, né? Porque mulher é mais perfeccionista. No masculino, a molecada, você já dá um tapa na cabeça, pô, acorda, vai, isso aí até motiva mais eles, né? Dependendo muito do atleta também, né? Então, se eu conheço bem o atleta, eu vou saber motivar ele com um pouquinho mais de dureza, né? Mas o feminino você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu também gosto dos dois, né? Ainda mais que eu viajei muito mais com menina, né? Eu gosto dos dois tipos de trabalho. Só que tem que pensar e ter essa diferença na hora de falar, porque cada palavra que sai da boca do treinador é importante. É importante, vai formar uma crença ali, positiva ou negativa, que a pessoa pode levar para o resto da vida. Para a gente finalizar, Éder, eu vejo uma diferença, por exemplo, quando a gente era criança, a nossa geração, quando era criança, e hoje eu vejo a interferência dos pais em cima das aulas muito maiores do que naquela época, né? O quanto que essa base familiar às vezes ajuda ou atrapalha, no sentido que... Deixa eu reformular minha pergunta para ficar bem claro até para quem está nos assistindo aí. Às vezes eu sinto que as famílias botam uma expectativa que é muito mais delas do que do próprio atleta. Eu queria que você entrasse um pouquinho ali, porque eu vejo hoje muitos pais que não atingiram ali no esporte o que esperavam, por exemplo, da vida, e tem essa expectativa nos filhos, principalmente quando eles veem que o filho tem um talento natural, alguma inclinação, mas às vezes falta um pouco de noção da realidade, porque quando é nosso filho, a gente tem um aspecto emocional, qualquer chute no gol é um baita chute, qualquer acertada dentro da quadra é um baita acerto, né? Então, como que você faz para dosar a expectativa dos pais, que eu acredito, estando lá de fora e lidando com uma criança hoje, com meu filho de 7 anos, que é mais difícil dosar a expectativa dos pais, muitas vezes, do que do próprio atleta. Como é que você lida com isso? É um trabalho bem complicado, né? O pai hoje ele tem que ser orientado e muitas vezes ele não é bem orientado. Ou às vezes ele é orientado, porém ele não acredita porque ele coloca toda emoção dentro do trabalho. Isso aí acaba frustrando o filho, né? E no meu trabalho
entrar na família, explicar que o trabalho é a longo prazo, porque há muita comparação com outro atleta. E o pai vê um jogador na TV e acha que o filho tem que jogar daquele jeito, porém ele não entende que tem etapas e etapas e etapas. Então o filho às vezes tem a idade cronológica diferente da biológica, é diferente do outro, cada um tem seu espaço e muitas vezes o pai tem essa dificuldade e acaba atrapalhando o trabalho do treinador. Então, muitos dos problemas que eu tenho aqui de atletas não é com o atleta, é com o pai que tem a pressa de tentar encurtar o tempo. Alguns processos, algumas etapas. E geralmente quando pula, cai. E aí fica muito complicado da gente trabalhar. E como nós temos muita experiência com isso, a gente conhece atletas de 20 anos atrás, né? A Bia desde pequena, o Monteiro, a gente acompanhou toda essa fase desses jogadores e quantos jogadores talentosos, bons, que pararam nesse meio tempo porque o pai colocou muita pressão.